Olá, meu nome é Desirê Cordeiro, sou psicóloga clínica e psicodramatista. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que serão disponibilizados no nosso canal, sobre temas que consideramos importantes nesse momento. Hoje vamos falar sobre o luto. Um dos sentimentos de tristeza mais universais entre as diversas culturas é o luto. O sentimento de luto apresenta diversas explicações, mas um dos pontos comuns é dor experimentada pela perda de uma figura afetivamente significativa. Se classicamente o luto está associado à perda de uma pessoa afetivamente importante, em especial familiares e amigos, atualmente esse conceito foi expandido por alguns para a morte de outras pessoas e outros contextos, como situações de separação e divórcio, a perda de emprego e mudanças de cidades. Esta experiência pode ser vivida de maneiras diferentes e por períodos variáveis, dependendo inclusive da cultura envolvida. No Ocidente, por exemplo, a maioria dos países adota a cor preta para simbolizar esse período. No entanto, na China e no Japão, o luto é representado pela cor branca. Essa experiência é uma experiência esperada, natural e que é socialmente esperada, tendo um tempo limitado para ocorrer. O tempo de luto varia de acordo com a cultura e a proximidade em relação à pessoa que faleceu. Quando pensamos em luto oficial, aquele que o governo determina, geralmente pensamos em um período curto de 1 a 7 dias. Algumas culturas, como a judaica, por exemplo, determinam um luto de alguns anos. Em algumas regiões da Europa, o tempo de luto ao se perder um parceiro ou um filho é de pelo menos 7 anos. Mas mais importante que o tempo de duração, é importante o conceito que ele deve apresentar uma melhora progressiva. A dor de uma perda vai evoluindo de uma maneira progressiva. Geralmente, logo que perdemos alguém, a dor é grande. Com o tempo, ela vai se tornando menos intensa. Mas isso não significa esquecer a pessoa ou o papel que ela teve em nossa vida. Durante o processo, após a desestabilização inicial, devemos encontrar um novo equilíbrio em um processo que envolve uma nova adaptação à nova realidade. As perdas estão associadas à dor, mas podem ser um momento para disparar muita reflexão. Elaborar a dor começa muitas vezes no velório, quando nos despedimos de quem se foi, falamos do que foi bom, raramente falamos do que não foi, e começamos a chorar pela perda, mas também por nós mesmos. E quais são os sintomas mais comumente associados ao luto? Há estudos de neuroimagem que mostram que o cérebro das pessoas em luto apresentam alterações similares aos cérebros de pessoas com depressão. Entretanto, essas alterações costumam se resolver de maneira espontânea, natural. Essas alterações provavelmente estão associadas ao conjunto de experiências que estão envolvidas. As pessoas passam pelo luto de diferentes maneiras, e ele envolve elaborações em diversas instâncias, com repercussões intelectuais, emocionais, físicas e na nossa espiritualidade. Assim como algumas pessoas se aproximam de Deus nesses momentos, há aqueles que brigam com suas crenças e passam a negá-las. Não é raro o questionamento em relação à injustiça da perda e à vontade de não sentir uma dor. Mas é essencial ter em mente que o tamanho da dor no luto está associado à qualidade do afeto durante a vida com essa pessoa. A percepção do mundo e da falta de controle que temos dele e das nossas vidas é jogada em nossas caras, o que para algumas pessoas gera a percepção do mundo como incontrolável e injusto, sendo que um fator que pode impactar essa percepção é como a morte ocorreu. Se ela ocorre de maneira súbita e não anunciada, a resposta será muito diferente de alguém que já estava doente há anos, sofrendo com dores e limitações. Quando a morte pode ser experimentada como uma libertação do sofrimento que a pessoa experimentava. Entre os sentimentos mais comuns, temos sentimentos de tristeza, raiva, culpa, fadiga, ansiedade, solidão, fraqueza e isolamento. Muitas pessoas experimentam ainda dificuldades na memória ou falta de apetite. E precisa de cuidados profissionais para o luto? É importante ressaltar que o luto não é considerado um transtorno mental ou doença. A maioria das pessoas vai passar pelo luto de uma maneira progressiva, resolvendo e levando os aprendizados para a vida. Por isso, não necessita de tratamento, a menos que os sintomas comecem a interferir diretamente na vida do enlutado, ou não se resolvam.
E o que é o luto patológico? É aquele que tem um problema na sua instalação ou na sua evolução. Por exemplo, não é considerado normal um luto que envolve uma pessoa tentar se matar, ouvir vozes de pessoas que não estão lá ou que tem diversas crises de pânico. Além disso, como falamos, é esperado que o luto apresente uma melhora progressiva ao longo do tempo. Se a pessoa apresenta uma piora ao longo do tempo, por exemplo, se no segundo mês ela passa a se sentir pior, isso sugere que o luto não está evoluindo bem. É importante ainda ter um cuidado especial para pessoas enlutadas por uma morte por suicídio. Mortes por suicídio podem funcionar como precipitantes de outras tentativas, em especial entre pessoas que já apresentavam algum grau de adoecimento psíquico. E precisamos sofrer e passar pelo luto? Apesar da nossa sociedade, de maneira geral, considerar que não devemos sentir dor, a dor faz parte de todo o nosso crescimento. Basta lembrar que algumas crianças e adolescentes chegam a sentir dores fisicamente nas suas pernas em momentos de maior estirão de crescimento. Para poder elaborar uma morte, lembrar do que passamos em vida com a pessoa e reconhecermos a dor que ocorre em função dessa perda é um dos primeiros passos e o mais essencial. Em um momento como o atual, em que não podemos ir aos velórios ou acompanhar as pessoas durante suas internações por razões sanitárias, esse processo fica ainda mais complicado. Reconhecer esses diversos elementos é central para podermos elaborar o luto de maneira adequada e podermos sair dele melhores do que como entramos. Precisamos viver a dor, chorar, olhar para o que perdemos, permitir-nos dar colo e pedir colo, sofrendo e reconhecendo tudo que essa dor significa. Esse processamento, respeitando tudo o que está acontecendo e sem negar a realidade, é central para a perspectiva da resolução e elaboração do vazio deixado por uma pessoa que se foi. Somente a partir da aceitação que o fato ocorreu, teremos a oportunidade de ressignificá-lo. Assim, a perspectiva de futuro deverá ser revista e o luto pode ser resolvido. É importante destacar que temos 5 fases classicamente associadas ao luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas fases não são necessariamente na ordem de surgimento e não necessariamente são seguidas de forma linear. Na negação, que geralmente aparece logo após a notícia sobre a morte, e é um tipo de defesa da mente, ou seja, é uma forma de não lidar com o problema, negando a sua existência. É muito comum que o enlutado se isole e evite falar sobre o assunto. O segundo estágio é a raiva. Nele não ocorre mais a negação, mas também não ocorre uma aceitação. É comum que nessa fase surjam dúvidas enrustidas, por exemplo, por que eu? E sentimentos do tipo não é justo. Essa fase é onde aparecem os ressentimentos. A fase seguinte é a barganha, onde costuma haver um forte diálogo com a vida religiosa, inclusive com uma revisão da relação com Deus. Podem ainda ser feitas inúmeras promessas a Deus. Na fase da depressão, o indivíduo toma consciência de que não há nenhuma solução ou retorno para a perda e, por isso, se afunda em tristeza. É bastante comum que as pessoas se isolem e apresentem até mesmo um desejo de morte. Também é comum tentar se desfazer de qualquer coisa que lembre o que foi perdido, por causa da sensação de tristeza de lembrar, até mesmo de momentos felizes. A aceitação é o último estágio do processo. Nessa fase, o enlutado consegue enxergar e aceitar a realidade dos acontecimentos. Dessa maneira, consegue encarar a perda. O luto é considerado um processo gradual. Sendo assim, é possível que, mesmo estando na fase da aceitação, o enlutado volte para as outras em qualquer momento. Crianças e adolescentes também passam pelo luto de sua maneira. Mesmo bebês, antes de aprenderem a falar, já demonstram o processo de luto que podem ser observados nas interações, nos desenhos e nos jogos. Entretanto, é somente a partir de uma maior idade e desenvolvimento que a criança passa a compreender melhor a morte, inclusive nas suas dimensões, enquanto um fenômeno irreversível, universal e inevitável.
Assim como em adultos, alguns fatores que influenciam o luto das crianças e dos adolescentes, com destaque para o apego e dependência com relação à pessoa perdida, a percepção que possuem da morte, o quanto tempo tiveram para se preparar para essa situação e o impacto na estrutura familiar, em especial no caso da perda de um membro bem próximo da família. E qual a importância de falar sobre isso? É importante aqui falarmos sobre a dor e também sobre todo esse processo, porque falar sobre a dor e sobre como encaminhá-la é um fator importante para a melhor recuperação. Ao falar sobre o luto, a pessoa que sofreu com a perda consegue assimilar melhor os acontecimentos e passar por todos os estágios do processo, ressignificando essa dor. Temos que ter isso em mente quando estamos passando por isso como enlutados ou quando estamos ao lado de alguém enlutado. E quando temos alguém de fato próximo, o processo até o estágio de aceitação pode ser menos solitário, menos doloroso e ter uma evolução mais rápida. Obrigada por acompanhar este vídeo. Não se esqueça de checar os outros vídeos disponíveis no nosso canal. Até mais!